Como é que pode que a tua bicicleta fica mais limpa que a minha, Rafa? Ah, acho Você que vai eu ensinar esse pedalo macete? mais devagar, não sei se eu pedalo com mais delicadeza. Ai, que lindo, delicada. Tem dias que parece que nada pode abalar nossa alegria de viajar. Ô Rafa, tá ruim essa estrada? Olha, Depois de ficar 2 dias pedalando na areia, não tem estrada ruim, cara. Tá uma maravilha. Mas o caminho pode trazer surpresas inesperadas. por favor, que aí a gente se encontra no caminho. Fica com a gente até o final desse vídeo para você compreender como é que foi a lição mais forte de nossa viagem. E aí, Rafa, estamos saindo. Triste, né? Já estamos com saudade já. É verdade. Né? Que ano que vocês estão? Na escola? 6. É todo dia vocês vão com esse carro. Eita! Estamos dando de ré porque o caminho é muito fechado e chegou uma outra picape lá na frente. Ó, olha, subiu no telhado. Agora tem que passar outra pra gente continuar. É que nem trem, tem que passar uma locomotiva pra depois você entrar no trilho de novo. Olha lá. Oh! Obrigada, estamos indo embora. Calma. Parar o carro na areia não é uma boa ideia, ainda mais se for no acostamento. Dar passagem e não deixar o outro na mão é a regra nessa comunidade. Isso aqui de bicicleta empurrando não é fatal, não ia dar certo. Mais de 20 km. Boa aula então pra vocês. Aê, bacana. Falar? Ô, rapaz! Eu de volta. Vou parar agora. Vamos lá? Isso, bora! Tem boa de lá, não? Vocês são inéditos, viu, Neto? Eu não consegui nem dormir pensando na sua coragem, viu? Porque se eu contar pra qualquer pessoa, ninguém acredita aqui. Olha, e nós subimos bem demais lá. Foi? Subimos um banho. Aí eu falei pra meu compadre hoje, que ele, Júnior, que levou você na Tarara. Eu falei, olha, o seguinte é esse. Eles querem demorar em algum lugar. Pra colher experiência, entendeu? Levar aquilo, né, pro cotidiano. E nunca mais esquecer. Porque aquilo que você grava aqui, ó, só quando perde a memória. Entendeu? Não, e lá foi, a melhor experiência nossa da vez. Agora eu não passo mais fome na Caatinga. Graças a Deus. Isso Não, é bom. aqui, Eu contei a minha esposa, ela disse que era mentira minha. Não, vamos lá, mostrar pra ela. Isso é verdade. Vamos embora. É aqui? É aqui. Aê! E vocês perceberam que é longe de pra cá, né? Muita areia, né? Não foi que eu falei? Eu não exagerei quando eu falei pra vocês que seria essa certinho, trajeto, certinho. entendeu? Foi informação de qualidade mesmo. Pronto. Agora vamos pro bode. Vamos pro Vamos bode. vamos pro bode. Adriana. Ô Linto, é você que vai cozinhar o bode? Que bode, cara? O bode já foi. Lembra aqueles bodezinhos lá que você viu tudo cortado, talhado lá? Então já mandamos ver agora. Ei, tava todo mundo tão animado que ninguém nem tirou uma A foto. conversa tava boa. Eu já tô fazendo café, mostrar pra eles como é que a gente faz café na estrada e tudo mais. Já foi, pode, já foi, perdeu. Tem que vir pra cá se quiser. E daqui a pouquinho a gente já vai voltar a pedalar pra Paulo Afonso, né? É isso aí. Para que enfrentar uma chuva dessas? Depois do café, a gente nem saiu do lugar. Infelizmente, a gente sabe que a chuva aqui não vai longe. Seguíamos contentes com um caminho sem areia. Exatamente no momento em que a Rafa fez esse take, eu acabei me adiantando até chegar ao fatídico cruzamento. Por favor, que aí a gente se encontra no caminho. Um acidente besta, sem sentido. Quase nem dá para eu explicar. Aí eu vou virando aqui, esse sujeito vem, eu vou indo para cá, ele vem vindo, daqui a pouco
Aí ele veio pra cima de mim, eu tô do lado da placa já, dessa placa aqui. Aí eu saio da bicicleta, ele me enche a bicicleta. Um acidente que poderia ser fatal e que tem um único culpado. O que o senhor tá fazendo, moço? Não, deixa, não filme não, tio. Não, é. O que o senhor fez? Não filme não, foi erro meu. O que o senhor fez? Foi erro. Que erro o senhor fez? Eu ia pra cá e eu não sei se entrar. O senhor tá bêbado. Não tô bem. Não tá bêbado, eu que tô bêbado. Então o que o senhor passou em cima de mim? Calma que nós vamos conversar. Eu só quero que o senhor fale o que o senhor fez. Escuta só, calma. O senhor tá dentro do buraco, não ligue esse carro que vai ser pior. Não, aqui é meu. É, não aqui. sai, o carro No carro não vai sai sair daí. Tem que chamar o guincho. Desculpa aí. Qual o seu nome? Não esquenta, não. Meu, naquele momento lá, assim, a experiência era meio forte, então eu estava meio catatônico, assim, não sabia muito bem o que fazer. Mas eu senti que eu tinha que resolver aquela situação, não só por causa da bicicleta quebrada, que ia parar a viagem, mas sobre aquele bêbado lá que quase tinha me matado, né? Quando eu fui chegando, eu vi a bicicleta embaixo do carro, foram aqueles momentos assim para você entender o que está acontecendo. Eu levei um susto, mas logo eu já vi o Olito conversando com o homem lá na janela do carro, né? E aí, automaticamente, a minha mente já foi para um estado onde eu comecei a digerir aquela coisa e assim, de uma certa forma, toda a energia negativa que eu acumulei esses anos de estrada, cada carro que passou tirou fina de mim, que eu senti a minha vida de verdade em risco, parece que foi sendo projetada tudo em cima daquele homem. Eu comecei a ficar meio, assim, com uma raiva, com uma vontade de mostrar para ele que aquilo lá era muito errado, mas assim, ao mesmo tempo ele estava quase que representando todos esses motoristas mal educados que já apareceram na minha frente. Logo depois que eu peguei aquele depoimento dele, tentando fazer ele confessar que ele estava bêbado, depois ele não quis confessar, obviamente, dava para perceber isso, né? Passou um caminhão que eu parei e o cara ajudou a tirar o carro dele do buraco e tirar o carro dele de cima da minha bicicleta, senão não dava, amontoou tudo, assim, arrebentou. E depois passou um carro, assim, né, mais granfino, assim, uns caras boa pinta, assim, eles falaram, não, a gente vai acionar a polícia, dá até para ouvir isso. E assim, eu comecei a perceber que isso era um caso de polícia. Por favor, que aí a gente se encontra no caminho. Pronto, ó, destruiu a bicicleta. E aí, meio que para precaver, eu fui lá e peguei a chave do carro dele. Ele estava bêbado, totalmente inconsciente, não parava de pé. E eu peguei a chave e coloquei no bolso. Mas independente de eu me precaver, segurando a chave dele, muita coisa já estava acontecendo em volta de mim para chegar no desfecho que vocês vão ver nesse vídeo. Segura, lembra do capítulo anterior que o Marivaldo estava telefonando, vendendo as carnes de cabra? Bom, ele também estava telefonando para um pessoal lá para arranjar um trabalho de caseiro para o Júnior, que era aquele de guia que levou a gente. Conforme a gente estava pedalando naquela estrada lamienta e tudo mais, passou uma picape. Daqui a pouco o Júnior sai assim com a cara para fora da janela e assim as pessoas que estavam dentro também cumprimentaram, a gente se assustou e cumprimentou ele e tal. O que era esse pessoal? Eles eram os caseiros, assim, o dono da propriedade que ele ia trabalhar de caseiro. Ele já estava voltando e o meio que acordo já estava fechado ali. E nesse momento o Júnior falou da gente para eles. E eles, depois de deixarem lá na vila, ele ia voltar com aquela mesma caminhonete que a gente veio, né? Eles meio que falam assim, meu, vamos dar uma carona para esses dois, eles estão indo para Paulo Afonso. A gente não tem que passar por essa rodovia de novo, tu lamenta. Mas vamos passar lá para pegar eles para dar uma carona. Dito e feito, cara. Eles apareceram lá e depois que eles souberam dessa história, mais ainda que eles queriam levar a gente para Paulo Afonso e ajudar a gente de toda a forma possível. Eles contaram tudo isso para a gente depois. A gente não sabia que essas coisas estavam acontecendo ou já tinham acontecido. Parecia que a nossa situação estava resguardada. Eles iam ajudar a gente até o final. Eram gente muito prestativa, assim. Mas e o bêbado? Bom, ele continuou bêbado, né? E assim, parou alguns carros lá, até parou um que foi muito específico para mim. Porque ele mais ou menos conhecia o cara e confirmou. Ele mora longe daqui, mas é nesse caminho aqui, é um bairro lá, falou o nome do bairro lá, né? Aí ele falou assim, então, mas aí que
aconteceu alguma coisa? Você está machucado? Eu falei, não, tá tudo bem e tal, só arregaçou com a bicicleta e tal. Então tudo bem, tá? Então, joia, né? Cada um vai pro seu lado e tudo mais. Eu falei, como é que é? Que isso? Então o cara quase me mata, o cara tá bêbado e vai sair assim? Não tá certo, cara. Eu comecei a ficar possesso. Aí ele começou a falar mais ainda. Ele falou, meu, o que você está pensando? Não vai vir, a polícia não vai vir aqui fazer uma ocorrência, eles não fazem isso dentro do centro, lá direito. Eles não vão vir aqui. E mesmo se vier, um processo desse não dá em nada. Meu, eu sabia que ele estava certo. Porque um processo que nem esse, se você não fica em cima, não dá em nada mesmo. E eu não ia ficar em cima, porque eu sou lá do sul. Isso não ia dar em nada. Eu fui ficando cada vez mais bravo com isso. Porque eu sentia a injustiça, a minha impotência. Eu falei, beleza, então, vamos fazer o seguinte, eu vou jogar a chave desse cara no mato, eu vou quebrar o carro dele inteirinho, vou encher ele de porrada, e aí ele fica aí, e aí tá tudo bem. Né? Ou seja, uma ira muito forte foi me assim dando. Né? Nessa hora, o Luiz falou, meu, a gente não pode ficar nesse lugar, esse lugar é muito perigoso, a gente não pode ficar aqui até a noite. E eu falei, joia, beleza, agora esse cara vai a pé, então ele deixa ele com os bandidos vão fazer o que ele quiser com ele. Bem nesse momento, a Flaviane falou assim, a gente não pode deixar esse sujeito aqui, é muito perigoso. Se eu soubesse dirigir, eu ia levando ele no carro e o Luiz ia levando vocês e a gente entregava ele em casa. Bom, ficou impasse, porque a rigor era nós contra o bêbado. Aí ela ficou do lado do bêbado praticamente, que é ao contrário do que a gente vem sentindo esse tempo, nós contra eles. E esse negócio aumentou a minha indignação, cara. Eu ficando mais bravo, mas eles eram as pessoas que estavam me ajudando. E mesmo assim eles estavam contra mim. É um negócio muito louco, cara, dentro da minha cabeça foi ficando. Porque no fundo, para mim, eu queria uma revanche. Eu queria um tipo de vingança. Eu queria dar uma lição para ele aprender alguma coisa e nunca mais fazer isso. Para mim, isso que era o certo a ser feito nesse momento. Com tudo isso que você deve imaginar que eu estava sentindo, a Flaviane falou o seguinte, meu, eu sei que você está sentindo, mas se você quiser mudar alguma coisa, você tem que fazer diferente. Aquelas palavras foram entrando fundo dentro de mim. Porque no fundo eu pensava o seguinte, isso não pode ficar assim, isso não é justo, a gente tem que fazer alguma coisa, isso não é correto. E se for assim, ele não vai aprender nunca, eu tenho que dar uma lição para ele. Quem me conhece sabe que eu costumo fazer as coisas corretas, o reto agir. E se eu deixasse barato para aquele bebum, ele nunca ia aprender a respeitar a vida humana. E eventualmente, ele, se não aprender, ele pode fazer uma coisa pior para alguém numa próxima vez. No fundo, cara, aquele bebum, tudo fodido, ele quase não vai aprender mais nada na vida dele. A droga, o álcool vai consumir o trabalho dele, a família dele e a vida dele, no final das contas. Mas, eventualmente, eu podia aprender alguma coisa. Eu estou com 55 anos e eu tenho um monte de experiência na minha vida, né? Fiz a volta ao mundo de bicicleta e é cada vez mais difícil você aprender alguma coisa com essa idade. Acho que a primeira coisa é como a gente lida com o ódio, como a gente lida com nós, contra eles. E assim, como a gente lida com a mudança. Para mudar, cara, é a coisa mais simples do mundo. É só fazer o que ela falou. Faz diferente. Aí, cara, não tinha outra pessoa para dirigir o carro, era só eu. E o que eu tive que fazer? Eu falei, bom, é melhor que eu aprenda, é melhor que eu faça o que é certo. Eu fui lá, peguei a chave e falei, não, eu vou levar ele para casa dele e entregar ele a salvo e deixar a chave com outra pessoa, para o cara não poder sair. E eu vou fazer isso aí. E foi dito e feito. A gente pegou, foi até lá, entregou o cara a salvo, entregou a chave. E se ele não aprendeu nada, se ele não vai aprender nunca alguma coisa, é um problema bastante dele. Mas eu acho que eu fiquei com essa coisa da mudança, de entender que a mudança ocorre dessa forma e entender outras vias para o ódio ou para o sentimento de vingança e de rancor. E afinal de contas a gente acabou partindo depois de lá, a gente foi para Paulo Afonso e eles ajudaram muita gente, a gente arrumou a bicicleta, mas isso aí a gente vai contar no próximo capítulo, né? E assim, se você gostou dessa história, quiser deixar seu like, mas principalmente se você quer contar alguma coisa, escreve pra gente nos comentários que eu vou ter prazer de ler. Eu agradeço muito o seu apoio, a Rafa também agradece e a gente volta semana que vem. Tchau.